Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de agências executiva e reguladora. A agência executiva é uma qualificação a ser concedida por decreto presidencial específico a autarquias e fundações públicas, geralmente autarquias, mas podem ser fundações também, responsáveis por atividade e serviços exclusivos do Estado. Então, serviço exclusivo do Estado. A gente viu nas aulas anteriores que as autarquias e fundações comuns, entre aspas, elas podem ter serviços não exclusivos do Estado. Exemplo, as universidades. Algumas são autarquias, outras são fundações. E o ensino superior não é exclusivo do Estado. Já a agência executiva não, tem que ser um serviço executivo do Estado. A agência executiva é uma autarquia, tá bom? Portanto, os servidores, eles são regidos pela Lei 8.112, só que é uma autarquia que está em um patamar acima, ela foi qualificada. Algum exemplo aqui, o Inmetro, a antiga Agência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a atual Sudam, só que a Sudam é uma autarquia, não é uma agência executiva. Mas quando era Agência de Desenvolvimento da Amazônia, o ADA, aí sim era uma agência executiva. Tá? O Inmetro é o exemplo mais comum. Não se institui uma nova figura jurídica na administração pública, mas concede-se uma qualificação que proporcionará a estas agências maior flexibilidade e autonomia. Então, o nível de autonomia aumenta mediante um regime jurídico especial. Era como se o Inmetro fosse uma autarquia comum e ela fosse qualificada depois para a agência executiva, tá? As candidatas à qualificação devem apresentar 2 requisitos básicos: ter um contrato de gestão com o respectivo Ministério Superior, supervisor. Lembra que toda autarquia está vinculada a um ministério, não hierarquicamente, mas o ministério ele faz um controle das atividades dessa autarquia, da fundação também. Tem que ter um contrato de gestão para se tornar uma agência executiva, mas tem que ter também um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional, voltado para a melhoria da qualidade de gestão e para a redução de custos, já concluído ou em andamento. Então, planejamento estratégico, a gente vê bastante isso no curso de administração. Vocês sabem o que é. Olha a importância disso para a administração pública. O procedimento de qualificação das agências executivas percorre 4 etapas. Você tem a decisão inicial do órgão ou entidade interessado, a assinatura do protocolo de intenções, no qual constará o plano de ação, em que são definidas as etapas do plano de reestruturação estratégica, ou seja, esse plano que a gente falou anteriormente, a assinatura de contrato de gestão e o decreto de qualificação, o decreto presidencial. Então, tem essas 4 etapas aqui para se tornar agência executiva. O ato de qualificação como agência executiva dar-se-á mediante decreto, e sua desqualificação também será decreto quando deixar de cumprir os objetivos estabelecidos no contrato de gestão. Então, a instituição ela pode se tornar uma agência executiva e depois deixar de ser agência executiva. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Sudam. Tá? Ela era, na época de ADA, uma agência executiva, depois ela deixou de ser, se tornando Sudam. O que é que tem que ter no contrato de gestão? Duração mínima de 1 ano, estabelecerá objetivos estratégicos e metas a serem atingidos pela instituição em determinado período de tempo, estabelece indicadores que permitirão mensurar seu desempenho na consecução dos compromissos pactuados do contrato. Também é o mínimo, né, pessoal? Você não pode estabelecer objetivos estratégicos e principalmente metas, tá bom? Metas, na literatura, principalmente, ela está associada a um objetivo, a um resultado, tá? O resultado almejado, a palavra certa é resultado, não objetivo. Um resultado almejado quantitativo, objetivo, um resultado almejado qualitativo. Quem está fazendo gestão da qualidade sabe do que eu estou falando. Isso comigo, tá? Para quem está caindo de paraquedas aqui no canal, eu também tenho outra playlist de gestão da qualidade que a gente discute aqui objetivos e metas, a diferença.
Metas, para você mensurar o alcance das metas, você precisa de indicadores quantitativos. Então, é óbvio que você vai ter que ter também indicadores no contrato de gestão da agência executiva. Beleza? Vamos para outra. Agência reguladora. São autarquias especiais. Então, enquanto a agência executiva podem ser fundações, a agência reguladora são somente autarquias, mas elas também são especiais, não é qualquer autarquia. Criada para exercer as funções de regulação e fiscalização. Então, está aqui as funções que ela existe. O nome já indica, né? Reguladora, função de regulação, só que pode ser também fiscalização. E embora sujeitas à supervisão ministerial, se encontram fora da hierarquia administrativa e da influência política. Olha lá, isso aqui a gente sabe que as autarquias elas não se submetem hierarquicamente aos ministérios. Elas têm uma relação, mas não é de submissão. Aqui, teoricamente, você tem autonomia e não existe influência política nas agências reguladoras. Ou, teoricamente, não era para ser, mas isso, aqui os exemplos, Anvisa e ANP, Agência Nacional de Petróleo. Muito se criticou a Anvisa, por exemplo, na aprovação imediata da Coronavac, se dizia que estava sendo utilizado como órgão político e tal. Mas depois da reunião, hoje que eu estou falando é dia 24, a reunião da Anvisa, uma reunião histórica, em que foi aprovada a Coronavac. A primeira pessoa foi vacinada no Brasil, ocorreu uma semana atrás, dia 17 de janeiro de 2021. E depois se elogiou bastante o trabalho feito na Anvisa, porque, né, você precisa ter também um cuidado para passar uma vacina. Por mais imediato que ela seja, tem casos na história de vacinas que deram erradas. Então foi um trabalho minucioso, tá? É muito elogiado pelos especialistas da área. Então eu estou só replicando o que os especialistas estão falando, tá? Não conheço a parte técnica aí da medicina. Mas é claro que influência, dizer que a agência reguladora não tem influência política é muito arriscado. Claro que a gente almeja isso, o ideal é isso, mas se a prática pode ser outra história, tá? Não vou falar que uma ou outra, só estou dizendo que teve muito barulho por conta aí da Anvisa, mas ao mesmo tempo que teve esse barulho, também teve as críticas, entre aspas, né, positivas ao trabalho da Anvisa, tá? E geralmente, se vocês pegarem um trabalho do Bracê Pereira, ele diz que o serviço público brasileiro ele tem certas instituições e órgãos que são de excelência. Então, o INPE, ele cita algumas agências reguladoras também. O Bacen, você tem técnicos bons, no geral. Só que assim, alguns órgãos que são bons e no geral a maioria dos órgãos, quando a gente vai ali para os entes estaduais, municipais, por exemplo, você tem um déficit de capacidade institucional. Então, falta de mão de obra qualificada é um problema que a gente já conhece aqui do Brasil, tá? As agências reguladoras, em sua maioria, foram criadas para propiciar mais garantia aos investidores, que participavam dos processos de privatizações ocorridas na década de 1990. Então, a gente sabe que na década de 90, o Brasil teve uma onda de privatização, iniciada lá no governo Fernando Collor, foi também feita muita coisa no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? Se diz por aí que o Brasil se tornou neoliberal, uma leitura que eu discordo. Ter algumas privatizações não significa que a estrutura como todo do país será liberal, mas com respeito aos demais pesquisadores, claro, né? Cada um tem sua visão e isso tem que ser colocado. Mas independente disso, teve sim uma onda de privatizações nos setores de telecomunicação, energia elétrica. E aí, como é que iam ser as regras dessa privatização? Aí se criaram, e como é que iam funcionar, principalmente essas empresas, essas novas empresas privadas que iriam abocanhar uma grandes empresas estatais, por exemplo, da Vale, na época Telebrás, tá? Várias companhias elétricas
se não foram totalmente privatizadas, passaram a ser sociedade de economia mista, ou seja, entrou capital privado. Como é que elas iam atuar daqui para frente, já no mercado mais próximo da livre concorrência? Aí você teve que regulamentar, porque não poderia também ser feito a qualquer forma, sem que se buscasse o benefício social, né? Não só o lucro, mas também tem um benefício social. Afinal, a gente está falando de muitas comunicações essencial para a sociedade, de muitas atividades, tá ali comunicações aqui, muitas atividades essenciais para a sociedade. Até mesmo no saneamento isso aconteceu, enfim. No entanto, outras agências destinaram-se a regular atividades não privatizadas na área da saúde, petróleo, combustíveis, então não necessariamente só essas atividades que foram privatizadas. Na área do petróleo, a Petrobras ela não é uma empresa privada, que a gente chama de estatal. A gente falou isso na aula anterior, né? Estatal é a sociedade de economia mista. Ela tem a maior parte do capital público, mas ela tem certo monopólio da geração de energia. Na distribuição é diferente, você já tem algo próximo do livre mercado, mas na geração de gasolina é monopólio da Petrobras, tá? No Brasil. Desempenho de atividades típicas do Estado na área de regulação e fiscalização. Então, são também atividades típicas do Estado. Claro, na iniciativa privada não vai ter esse poder de regular e fiscalizar, isso é próprio do Estado. Então, também, por isso que são autarquias com atividade típica do Estado. Como a gente falou, nem toda autarquia desenvolve atividade típica do Estado. Podem ser classificadas em duas espécies, que exercem o poder de polícia, como a Visa, ANS, Agência Nacional de Águas, aqui a ANA, e a que controla as atividades que constituem objeto de concessão, permissão e autorização de serviço. Relacionada à descentralização, a gente vai falar especificamente disso em outra aula, tá? São criadas por lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente da República. Seus diretores são nomeados pelo presidente da República após a aprovação do Senado Federal. E aqui colocou o chefe do Poder Executivo porque podem ser agências reguladoras estaduais, tá? Então, no caso, você poderia ser governador ou os prefeitos, mas, via regra, os exemplos mais comuns são agências federais, então vem o presidente da República. Os diretores são nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado. Então tem esse crivo do Senado, tá? Embora haja diferença nas leis de criação dessas agências, regra geral, a independência contempla. Então, cada caso é um caso, mas existem regras que são mais comuns. A urgência de subordinação hierárquica, decisão de caráter final, mandato fixo e estável de seus dirigentes, não coincidentes com o mandato governamental. Isso aqui é para tentar evitar a influência política, tá? Imagina, se a cada 4 anos também mudassem as pessoas que estivessem lá nas agências reguladoras. Aí você tem uma das fragilidades da democracia é isso. Você muitas vezes faz política de governo, ou seja, voltadas para ganhar uma eleição, mesmo que você abra mão de objetivos de longo prazo. Já as chamadas políticas públicas são essas que visam um longo prazo. Um típico exemplo disso é quando você fala que você não investe em educação porque o retorno da educação um investimento público, no caso, né? Você não gasta. Investimento público, alguns atores não gostam de usar esse termo. Então, gasto público. Você não gasta em educação porque o retorno para a sociedade seria de 10, 20 anos. E aí o político ele tem interesse em gastar com algo que dê retorno em menos de 4 anos, que é para ele ganhar voto. E aí, para evitar esse conflito, você tem vários mecanismos. Um deles é agências reguladoras com mandato estável. Então, as pessoas que vão estar lá não vão estar preocupadas se elas vão sair ou entrar nos próximos 4 anos. Eles vão estar lá ali o tempo que puder. Portanto, elas têm mais estímulo ao pensamento de longo prazo. Tem também autonomia financeira, tá? As atividades regulatórias não contemplam a edição de atos normativos primários. Essas são competências do Congresso Nacional. Claro, né, as leis são elaboradas pelo Congresso, mas depois
as agências regulatórias vão pôr em prática essas leis. Embora elas possam ter certas instruções normativas, mas elas não têm o status de leis, tá? Só é mesmo mais no sentido de diretrizes. A regulação específica para assuntos de sua competência deve estar prevista em lei. Na prática, olha, isso aqui é indício de influência política, tanto na escolha de seus dirigentes como no modo de atuação. Há também indício de dirigente de agência atuando em favor de empresas reguladas, em detrimento de consumidores. Então, isso a gente Brasil, né, pessoal? A gente sabe que isso acontece na prática, mas não quer dizer que por conta disso acontecer, se a gente chegar aí numa agência reguladora, a gente já vai buscar também esse tipo de favorecimento político. O ideal é que a gente evolua como sociedade e que esses órgãos tenham maior independência política e autonomia. Nos países desenvolvidos, não que isso não exista, mas isso é menor do que nos países em desenvolvimento, ou tende a ser menor, claro, né, que pode ter exceções, mas você tende a ter instituições públicas e agências reguladoras, tá, de maior autonomia em relação ao governo. Aqui a referência que nós estamos adotando nessas aulas, o livro do Paludo, Administração Pública.